A paz do Senhor, irmãos. Terminamos o livro do profeta Daniel. Foram apenas 12 capítulos e é um livro foi um livro bem interessante. A começar a contar pela história do profeta Daniel. Ele foi levado cativo, Ele é um judeu, foi levado cativo para o Império Babilônico pelo rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, como todos nós sabemos, se for pegarmos lá pela história de Ezequiel, um livro antes, ele foi levantado por Deus. Deus que levantou Nabucodonosor e Deus que permitiu que ele tomasse a cidade de Jerusalém, porque o povo ali era muito pecaminoso, muito idólatra. E o profeta Daniel chega, cativo, levado cativo com apenas 17 anos, e a sua vida é virada praticamente de cabeça para baixo. E mesmo ele sendo judeu, ele não deixou de adorar o Deus Altíssimo, Não deixou de adorar. Ele continuava adorando, mesmo ele sendo ali prisioneiro, Ele adorou. E Deus toca no coração do rei e pede que, E o rei pede que escolha, Escolha alguns jovens, bonitos, fortes, para serem educados conforme os costumes babilônicos, conforme a educação babilônica, para trabalharem no palácio. E então é escolhido Daniel e os seus 3 companheiros, os 4 jovens. Mas ali começa, toda aquela história que Daniel não quer se contaminar com aquelas comidas do rei. Não quer se contaminar, não quer comer as mesmas comidas do rei, E por fim acaba não se contaminando. Começa ali a interpretação de sonhos, começa ali todas aquelas visões, começa ali Deus mostrando, e Deus começa a exaltar Daniel, começa a dar cargos, e vai indo, e Daniel fica até meio surpreso, porque Daniel até não esperava, Eu creio assim que Daniel não esperava que ia acontecer tudo isso e tão repentinamente na vida de Daniel. Uma hora ele é preso, de repente ele já vem, já é convidado ali a ser educado nos costumes babilônicos. Ele não se rende, aos costumes, não se rende às comidas, às iguarias ali do rei. E Deus continua fortificando, Deus continua exaltando. Depois o rei tem um sonho, os adivinhos não conseguem adivinhar, mas Deus mostra para Daniel a visão. Então Deus aprimora os conhecimentos de Daniel, a inteligência, e Deus dá mais esse dom para Daniel. E ali começa, toda essa batalha, e Daniel começa a ter aquelas visões, várias visões, e aonde começam a tramar contra Daniel. E onde ele é jogado na fornalha de fogo, onde ele é jogado na cova dos leões, e a história, deu muita pregada, é o livro de Daniel, e a história todos nós conhecemos muito bem. E nós temos tido essa esperança que Daniel teve no nosso Deus? Temos depositado essa confiança? Se veja que Daniel, mesmo o rei levantando aquela estátua e pedindo para adorar, Daniel ia lá no seu quarto e orava 3 vezes ao dia a Deus. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de fazer sacrifícios a Deus. E nós, o que temos feito em busca da nossa bênção, em busca da nossa vitória? Temos orado, temos buscado a Deus, temos depositado a nossa confiança, temos prestado atenção no que Deus tem nos mostrado em sonho, em visões, muitas das vezes, porque Deus fala conosco através de sonhos, através de visões, Deus mostra as coisas, e muitas vezes nós passamos despercebido, foi só mais um sonho. Mas o cristão não tem sonho, ele tem revelação, O cristão tem revelação de Deus. Então, cabe a nós tomar o exemplo do Daniel. Não se deixar se contaminar muitas vezes pelas palavras que nós ouvimos, pelas coisas que que nos é oferecido, pelas coisas do mundo, muitas vezes, se isolar das coisas do mundo. É difícil isolar porque nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos que viver no mundo, mas temos que ser diferente do mundo. Então é isso que nós temos que fazer, temos que tomar o exemplo de Daniel. Ele foi um exemplo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, como uma pessoa de Deus deve ser. E nós, que exemplo temos seguido? O que nós temos feito? Que exemplo nós temos dado
aonde nós andamos, aonde nós estamos, no trabalho, aonde nós convivemos. Que exemplo nós temos dado? Que exemplos nós temos seguido? A confiança, temos depositado em Deus, temos depositado nos deuses, aonde temos depositado a nossa confiança? Deus tem muitas coisas para fazer que vai nos surpreender, que vai nos deixar de boca aberta. Mas e nós temos que fazer feito a nossa parte? Nós temos que fazer a nossa parte também. Daniel fez. Daniel, uma hora estava cativo, de repente já estava lá como governador da Babilônia. Ele se tornou governador. Tanto que depois o próprio Nabucodonosor disse num decreto que ai daquele que blasfemasse contra o Deus de Daniel. Então o próprio Nabucodonosor reconheceu que Deus é aquele que faz o que ele quer. Ele comanda todo o universo, ele manda em todo o mundo. Outra hora era um homem incrédulo, outra hora um homem convertido. Tudo por exemplo de Daniel. Exemplo de Daniel. Então que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, não se deixando contaminar e estar cada vez mais perto de Deus, buscando a Deus em oração, buscando a Deus em sacrifícios, buscando a Deus em jejum, em consagração, no louvor. Estamos em nosso lar, estamos louvando, estamos no nosso trabalho, estamos louvando, sempre ali, na presença de Deus. Amém? Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.